Felipão, agora vamos falar de caso Paquetá, Vamos. porque, cara, o Paquetá tá muito próximo de ser absolvido, viu? Com matérias aqui, ó, da Sky Sports, que é a principal detentora dos direitos de transmissão da Premier League para o Reino Unido. O The Guardian, que é um dos maiores jornais do mundo. E falam aqui sobre que a apuração de que a decisão foi adiada, para todo mundo saber. A decisão era para ter saído semana passada do caso do Paquetá, se ele seria absolvido ou se ele vai ser banido do futebol. E os dois veículos gigantescos, embora a decisão não tenha saído oficialmente, cravam que o Paquetá deve ser absolvido, Felipe. A matéria do lance traz um compilado aqui para nós, para a gente poder entender um pouco mais. Diz o seguinte, ó. Decisão do caso Paquetá é adiada, jornal crava veredito. A agonia continua. O guardado veredito sobre o caso de suposto envolvimento de Lucas Paquetá em esquema de apostas não foi anunciado nesta sexta-feira, como era esperado, último dia 25. Com o novo adiamento, a expectativa agora é que o futuro do meia brasileiro só seja conhecido na próxima semana. Porém, de acordo com a informação dos jornalistas Martin Ziegler e Matt Lawton, do tradicional jornal inglês The Times, que foi um outro jornal também que falou, Lucas Paquetá deverá ser absolvido. Segundo a publicação, fontes com conhecimento do processo afirmam que a comissão independente que julgou o caso já teria inocentado o jogador e a decisão oficial deve ser anunciada na próxima semana. A absolvição representaria uma vitória para o brasileiro e um grande revés para a Federação Inglesa. De acordo com o jornal, a entidade pode ter que arcar com os custos legais da defesa de Paquetá, que podem chegar a 1 milhão de libras. Paquetá, que sempre negou as acusações, enfrenta uma ameaça de banimento que poderia encerrar sua carreira. Segundo o portal inglês Claret and Hugh, fontes de dentro do West Ham tinham a forte convicção de que o anúncio aconteceria hoje. No entanto, o dia chegou ao fim sem nenhuma comunicação oficial da FA. A nova informação vinda é de que talvez o resultado seja conhecido em 24 horas depois, no sábado, mas a fonte admite. Isso não aconteceu, estamos na segunda-feira. Você nunca sabe com a FA. A imprensa local, no entanto, acredita que um anúncio no fim de semana é improvável, como não aconteceu, deve empurrar a decisão para a próxima semana. Estamos aguardando. O novo adiamento gerou uma onda de críticas à forma como a Federação Inglesa vem conduzindo o caso. O mesmo portal Clarendon Hill afirmou que a FA mais uma vez decepcionou o Paquetá, seu clube e os torcedores, e que está atrapalhando todo o processo do início ao fim. A diretoria do West Ham já havia demonstrado irritação com a demora, que prejudica o planejamento do clube e do atleta. Felipe, vamos lá. Tenho alguns comentários a fazer. Caso o Paquetá seja absolvido, e eu disse aqui, se ele for condenado, ele tem que ser banido. Era a minha visão, tá? E ela se estende também ao caso do Bruno Henrique, tá? Eu acho que qualquer jogador que tenta quebrar as regras principais do jogo não pode fazer parte do jogo. É a minha maneira de pensar. Mas caso ele seja absolvido, ou seja, o tribunal entendeu que ele não tem culpa no caso, tudo isso que aconteceu durante a carreira dele, se ele for inocente, é de um grande prejuízo para ele e para o clube. Porque embora ele volte a jogar normalmente, seja liberado para voltar a jogar pela seleção, futebol para isso ele tem e tudo mais. Cara, olha o tanto que esse cara já perdeu, né? Ele perdeu uma transferência para o Manchester City. Ele poderia estar jogando hoje com o Guardiola. Ele perdeu espaço na seleção porque ele não tinha mais cabeça para jogar. O clube dele perdeu dinheiro nessa brincadeira. Então, assim, como é que os caras vão pagar por esse tempo que tiraram da carreira do Paquetá? Né? Então, por isso que a gente tem que ter toda a calma do mundo para esperar, de fato, o trânsito em julgado para entender o que aconteceu, né? Mas fato é que eu não conheço a decisão, não conheço o julgamento. De repente, eu posso discordar dela, mas isso a gente só vai saber quando a decisão sair e o porquê que, de fato, ele for mesmo absolvido, o porquê que ele foi absolvido.
E aí então a gente pode até eventualmente discordar. Mas, em todo caso, dos males o menor, né? É um jogador que aparentemente daqui a pouco volta para a mesa. Volta para a mesa de discussão, tanto em seleção como em transferências para grandes clubes. E aí tem uma outra perguntado do Flamengo já. Tem uma outra matéria aqui que fala que o West Ham definiu o futuro de Paquetá após o veredito do julgamento de manipulação. Ó, o West Ham está disposto a vender o Paquetá por aproximadamente 30 milhões de libras nessa janela, segundo o Daily Mail. Os Hammers estão dispostos a se desfazer do camisa 10 mesmo após o veredito favorável com o fim das acusações de manipulação. Há 2 anos, o West Ham perdeu a chance de vender Paquetá para o Manchester City por cerca de 80 milhões de libras. Olha o tanto de dinheiro que os caras perderam por causa disso, devido à explosão do caso de manipulação de resultados. O brasileiro era um atleta bem cotado pelo técnico Pep Guardiola. O Daily Mail coloca o Flamengo como um dos principais interessados pelo meio-campista de 27 anos. Durante o Mundial de Clube, José Boto afirmou que o rubro-negro já monitorava jogadores experientes do cenário europeu. O West Ham entende que haverá muitos interessados após o veredito em favor de Paquetá, embora a FA ainda não tenha anunciado a decisão de forma oficial. No entanto, a comunicação deve acontecer nos próximos dias. Paquetá possui contato com o West Ham até junho de 27, embora o clube tenha a opção de ampliar o vínculo por mais um ano. No entanto, o West Ham viu o valor de mercado do brasileiro despencar após uma queda de desempenho nos últimos 2 anos, que é totalmente justificável dado o que estava acontecendo na cabeça desse jogador. Agora a pergunta que eu te faço é, Felipe, será que mesmo com 27 anos, no auge da forma física, depois de 2 anos vivendo esse drama, será que o Paquetá se voltará um dia a ser o Paquetá que atraiu o interesse de Pep Guardiola no City? É a pergunta que fica. Não dá pra saber, né, cara? Não dá pra saber, é uma questão difícil, né? A gente não sabe o quanto isso abala psicologicamente o cara, provavelmente muito. E com certeza, se abalar, impactará no desempenho do cara dentro de campo, né? Cara, temos que aguardar aí o resultado do julgamento. Segundo informações de jornais sérios da Inglaterra, a chance de absolvição é grande. E ver como que o Paquetá tocará a carreira, né, cara? Se ele vai voltar pro Brasil, vai voltar pro Flamengo. O Flamengo vai ter bala pra contratá-lo. O West Ham colocando ele no mercado. São várias questões que envolvem isso e assim, eu tô mais curioso, Rodolfo, pra saber justamente em que se baseou o julgamento do Paquetá, assim. O porquê ele foi inocentado. Qual foi a base? Será que teremos essa informação? Será que será divulgado? Ó, foi por conta disso, disso e disso, não encontramos provas aqui nem nada. Porque, cara, a gente comentou já sobre esse caso várias e várias vezes. As provas pareciam bem robustas. Exatamente, cara. As provas pra incriminá-lo eram muito sólidas, assim, aparentemente. Porra, eu tô curioso pra saber por que ele foi absolvido. O que não encontraram, o que se baseou o julgamento, porque, assim, é um caso que pode servir para outros casos, como o caso do Bruno Henrique aqui no Brasil. Sim. Então, eu quero saber, cara. Quero saber por que esse cara foi absolvido, assim, porque me parecia, a gente até comentou aqui uma live dessas, uma informação do Fred Caldeira, da TNT, que havia um pessimismo e tudo mais, todo mundo estava bem apreensivo sobre o resultado desse julgamento. E agora eu me peguei de surpresa, assim, sabendo que o cara pode ser absolvido, porque parecia que as provas eram muito robustas, né? Pra incriminá-lo. Então, vamos ver o que vai rolar aí, mas tô curioso, cara. Tô curioso pra saber, porque, como eu disse, pode impactar em outros casos, pode servir como um exemplo. Sim. Pra justiça julgar outros casos, como o do próprio Bruno Henrique. Sim. Que virou réu agora, né? Sim. Cara, só saberemos se eles divulgarem todas as informações que a gente espera que eles divulguem. Vamos esperar, vamos aguardar e a gente vai continuar apurando esse caso aqui e cobrindo, na verdade. Apurando não, cobrindo. E conversando sobre ele nos próximos dias. Vamos esperar que essa decisão saia essa semana pra gente poder voltar aqui e falar sobre.